Eu acordei com o coração acelerado, como se tivesse corrido por horas, mas meus pés estavam limpos e o lençol ainda cobrindo meu corpo. Tudo estava no lugar, e mesmo assim, nada parecia certo. Sabe aquela sensação de estar em um lugar conhecido, mas com pequenas distorções que você não consegue explicar? Como se a realidade tivesse sido levemente retocada por alguém que tentou recriá-la e falhou. Levantei da cama ainda zonzo, sentindo um zumbido nos ouvidos, quase imperceptível, mas constante. Abri a janela e vi o mesmo quintal, a mesma árvore seca que há anos se recusava a florescer, os mesmos fios de energia cortando o céu cinzento. Mas a luz era diferente, como se alguém tivesse colocado um filtro amarelado sobre tudo. Quando desci as escadas, minha casa parecia idêntica, mas não havia cheiro nenhum, nem o café da manhã da minha mãe, nem o emaciante das roupas, nem o perfume antigo de madeira dos móveis. Era como respirar em um lugar que nunca viveu. E então percebi. Não havia som, nenhum ruído de carro passando, nenhum latido distante, nenhum passarinho sequer. Era como se o mundo estivesse desligado. Tentei ligar o celular, tela preta. Tentei a televisão, estática. Saí pela porta e encontrei a rua vazia, como num domingo muito cedo. Mas as janelas estavam abertas, e mesmo assim, ninguém olhava. Eu não sabia se estava sonhando, se havia morrido, ou se algo muito errado tinha acontecido durante a noite. Então, ao caminhar até a esquina da minha rua, vi uma placa. Era igual a de sempre, exceto por uma única letra trocada, como se alguém tivesse copiado o nome, mas não soubesse exatamente como ele se escrevia. Nesse momento, senti um arrepio subir pela espinha. Talvez eu tivesse acordado em um lugar que parecia o meu mundo, mas não era. Meu nome é Caio, tenho 28 anos e moro desde que nasci numa cidade do interior chamada São Valentim do Sul. Nada demais por aqui. Uma rua principal com 2 mercados, uma escola, 3 bares e um silêncio reconfortante que só as cidades pequenas sabem manter. Trabalho como técnico em informática e, nos últimos dias, estava atolado com chamados por conta de uma pane geral no sistema da prefeitura. Era para ser mais uma semana comum. Lembro perfeitamente da noite anterior. Dormi por volta das 11, depois de ver um documentário sobre universos paralelos. Achei o tema curioso, mas meio fantasioso. Nada que eu realmente acreditasse. Apaguei antes do fim. Quando acordei naquele mundo quase igual ao meu, não havia marcas de luta, ruído de explosão nem luzes no céu. Era como se eu tivesse escorregado para esse lugar durante o sono. Os objetos estavam todos no mesmo lugar. Minha escova de dentes no copo de sempre, as chaves no gancho, as roupas dobradas do mesmo jeito. Mas era como se tudo estivesse sendo exibido numa vitrine. Faltava vida, faltava presença. Havia um vazio nos detalhes. Os quadros da parede estavam lá, mas com fotos ligeiramente diferentes. A imagem da formatura da minha irmã, por exemplo, mostrava um uniforme de cor estranha que eu nunca tinha visto, e o diploma, ao fundo, estava escrito em uma língua que parecia português, mas não era. Caminhei até a casa dos meus pais. A porta estava aberta, mas não havia ninguém. Nem sinal de bagunça, nem indícios de que tinham saído. O café estava frio na garrafa térmica, como se tivesse sido feito horas antes, e sobre a mesa,
Uma carta escrita à mão, com minha letra. Não acorde ninguém. Eles ainda estão dormindo. O bilhete era curto, sem assinatura, mas eu sabia que era meu. Aquela caligrafia, aqueles garranchos nervosos, eram meus, e eu não lembrava de ter escrito aquilo. Foi aí que entendi. O que quer que estivesse acontecendo, tinha começado comigo. Voltei para casa com passos cautelosos, como se algo me observasse. O bilhete queimava na minha mente. Não acorde ninguém. Quem estava dormindo? E por que eu deveria deixá-los assim? Era difícil entender se era uma advertência ou um aviso desesperado vindo de mim mesmo. Resolvi seguir a mensagem, pelo menos por enquanto. Desliguei o telefone fixo. Nenhum sinal. Nem mesmo o tom de chamada. Liguei o computador e a inicialização travou numa tela cinza com um único símbolo no canto inferior. Um círculo preto com um risco na diagonal. Era como se o próprio sistema estivesse bloqueado, censurado, como se eu estivesse vendo algo que não deveria. Fui até o quarto da minha vizinha, Dona Arlete. A velha costumava regar as plantas às 7 da manhã, todos os dias, religiosamente. Quando bati na porta, ela estava entreaberta. Entrei com cuidado, chamando seu nome. Lá estava ela, sentada na poltrona da sala, virada de costas para mim, o rádio ligado em uma estação muda, chiando baixo. Aproximei-me lentamente. Cada passo ecoava de forma absurda naquele silêncio espesso. Toquei seu ombro e ela virou o rosto, mas os olhos estavam fechados. Respirava, sim, mas profundamente, como alguém em sono profundo. Falei com ela, gritei, sacudi. Nada. Ela parecia viva, mas desligada. O mesmo padrão se repetiu nas casas seguintes. Pessoas deitadas, sentadas, paradas em posições normais, dormindo de um jeito antinatural. Ninguém acordava, e todos, sem exceção, mantinham um leve sorriso no rosto. Não um sorriso feliz, mas um esgar estranho, tenso, como se estivessem sonhando com algo que os mantinha presos ali. No chão de uma dessas casas, encontrei outro bilhete. A letra era a mesma. Acordar alguém os atrai. Atrai o quê? Eu não fazia ideia. Mas a última frase gelou meu sangue. Você já acordou, agora é tarde. O som voltou. Um estalo distante como madeira quebrando. Então outro. Passos. Não. Mais forte. Como se o mundo estivesse se ajustando. Ou algo estivesse se aproximando. Eu corri. Não pensei em nada. Apenas corri. Pela rua vazia. Pelo asfalto que parecia mais escuro do que deveria. Com as luzes dos postes piscando de forma errática. Cada poste que eu passava apagava atrás de mim, como se estivesse sendo desligado por algo invisível. Os estalos aumentavam e agora vinham acompanhados de um som mais grave, como um rosnado abafado, algo que se arrastava entre os limites da realidade. Atravessei a praça central, onde a estátua de Dom Pedro havia sido substituída por uma figura bizarra. Um homem alto, magro, com um manto cobrindo o rosto. E ao redor da estátua, dezenas de corpos, todos dormindo. Crianças nos balanços, adultos sentados nos bancos, velhos encostados nas árvores. Todos parados como manequins esquecidos no tempo. E todos com aquele sorriso. Foi ali que eu vi pela primeira vez, no reflexo do espelho de um carro abandonado. Havia uma figura atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém.
Voltei a olhar e lá estava novamente, mais próxima, alta, disforme, como um borrão escuro que se mexia em ondas lentas. Seu rosto não tinha olhos, apenas uma abertura em forma de boca, que se estendia até onde deveriam estar as orelhas. Ouvi minha própria voz atrás de mim. Não olhe direto para ela. Gelei. Eu não havia falado. Aquela voz vinha de mim, mas não era eu. Era uma versão distorcida, mais rouca, mais velha, mais cansada. Me virei de novo e ela estava ali, a criatura. Dessa vez fora do reflexo. Não andava, não corria, apenas deslizava, cada vez mais perto. Entrei na farmácia na esquina, pulei o balcão e me escondi atrás de uma estante. Meu peito doía de tanto segurar o ar. E então ouvi passos, não os dela, meus. Alguém igual a mim entrou. Mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo rosto. Ele passou direto, como se soubesse onde eu estava. Carregava algo nas mãos. Um espelho, oval, antigo, manchado nas bordas. Parou diante da estante e sussurrou: ou você volta, ou ela te arrasta. Estendi a mão para o espelho e naquele instante ela gritou. O grito não foi apenas som, foi sensação, vibração, um estilhaçar dentro da cabeça. Meus olhos queimaram, meus músculos travaram e o espelho caiu no chão. Mas antes que se quebrasse, fui puxado por uma força invisível. Um puxão súbito, violento, que me jogou para trás como se eu estivesse sendo sugado por um redemoinho de sombras. Acordei no meu quarto, de novo. O mesmo quarto, a mesma posição, tudo igual. Mas agora havia pequenas diferenças. O despertador digital marcava 0 horas e 0 minutos. Travado. A televisão ligada, sem som, exibindo imagens em preto e branco de pessoas dormindo, todas com o mesmo sorriso. Levantei num pulo. Fui até a janela e vi a rua. Tudo normal, ou quase. Os carros estavam mais antigos, os postes tortos. E havia algo estranho na luz. Um tom esverdeado, como se a atmosfera tivesse sido levemente alterada. Fui até a cozinha, a mesma xícara, o mesmo prato, a mesma disposição. Mas na parede, pendurado entre os ímãs da geladeira, um novo bilhete. Papel amarelado, rabiscado com pressa. Não é o seu mundo, mas é o mais próximo que conseguiu. Debaixo da frase, um código, algo como 52A e uma instrução. Tente não fazer barulho, ela ainda está procurando. Voltei ao quarto e vi meu reflexo no espelho. Por um momento não reconheci o rosto. Era eu, mas não era. Pequenos detalhes diferentes. Um corte na sobrancelha que nunca tive. Uma cicatriz no queixo. Olhos mais escuros. A campainha tocou. Fui até a porta, hesitante. Espiei pelo olho mágico. E do outro lado, parado na calçada, eu mesmo, com a mesma roupa, o mesmo olhar, mas um sorriso que não era meu. Um sorriso forçado. Ele ergueu o braço e mostrou um papel colado no peito. Uma única palavra escrita em letras vermelhas. Acorda. A campainha tocou de novo. E pela primeira vez entendi. Eu nunca mais voltaria para casa. Porque talvez esse lugar fosse minha casa agora. Ou o mais próximo disso. Mas se esse sou eu, quem está tentando entrar? Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou?
Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,